Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando. E sabe o que é que a gente vai visitar hoje? A praia dos curitibanos, o Shopping Center. Hoje o nosso episódio é passear um pouquinho pelo Shopping Estação, um dos shoppings mais importantes aqui de Curitiba e que fica numa região central da cidade. Quem é curitibano ou passa pela cidade ou adotou a cidade como sua casa, com certeza já visitou o Shopping Estação aqui na esquina da Marechal Floriano com a 7 de setembro, justamente porque é um espaço de trânsito muito grande de pessoas e, claro, é muito fácil de você chegar, olha só. Um biarticulado passando e a gente vai entrar nesse shopping tão importante aqui para a região de Curitiba. Mas antes eu quero deixar aquele recadinho de praxe para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz. E claro, já aproveita e seja membro aqui do canal. Olha só para a gente ter uma ideia de como é essa região. Vamos lá, então, bater perna no shopping? Então, já aqui dentro, vamos visitar esse shopping tão importante para a cultura curitibana. O Shopping Estação, ele surgiu ali em 1997 e foi um importante empreendimento de concentração de pessoas aqui na área central de Curitiba. E ele justamente tem esse intuito, desde o seu começo, de ser um espaço de convivência, de lazer, né, com suas 10 salas de cinema, por exemplo. Então, quando ele surgiu ali em 1997 como Estação Plaza Show, uma das suas grandes atrações era justamente o Parque da Mônica, que foi inaugurado no ano seguinte, em 1998, e permaneceu até 2000. Em 2000 ele passou por uma outra administração e recebeu o nome de Polo Shop Estação. Nessa segunda encarnação, vamos dizer assim, ele pertencia a uma das empresas que eram donas do Estação, era justamente o Boticário, Miguel Kriegsner, que é o fundador do Boticário, comprou junto com outras empresas o Estação e retransformou o shopping, criou algo muito maior e mais vistoso ainda para aquela época. Então Curitiba virava um milênio com uma nova opção de lazer. E uma coisa interessante o Kriegsner é um dos grandes bilionários aqui do Brasil. Ele tem aí uma fortuna estimada em 6,5 bilhões. Então é coisa pra caramba, e o Boticário é uma das empresas também mais importantes do Brasil. Olha só, falando nela. E uma coisa interessante então, uma estação ali na virada do milênio e do século mudava completamente e se transformava em um espaço cada vez mais familiar. Então deixava de ter aquele aspecto infantil por conta do Parque da Mônica, que era gigantesco, e ele se transformava cada vez mais em um espaço de convivência da família, sobretudo para os jovens. Era um espaço também, graças à sua sala de cinema, com uma população jovem muito, muito, muito presente. Isso fazia do Estação uma coqueluche entre adolescentes e os jovens em geral. A gente vai passear nos dois pavimentos, vai visitar boa parte das dependências do Estação. Então, ele também tinha essa característica até ali 2007, quando ele passa a ser administrado por uma administradora de shoppings e que manteve o Estação no seu portfólio até 2023. Então, essa é basicamente
a encarnação do Shopping Estação. A gente não vai debater muito sobre a estação ferroviária em si, porque a gente tem um vídeo sobre ela aqui no Curitibano, que é quando a gente fala sobre Curitiba ser a capital mais inteligente do mundo. Então não faz muito sentido a gente voltar nesse assunto. Então, se você quiser conhecer essa história, eu recomendo que você assista a esse primeiro vídeo, que vai ser bem interessante para você conhecer um pouquinho desse espaço. Então, o Shopping Estação ele é hoje majoritariamente um shopping de fácil acesso, porque você tem aqui as linhas de ônibus, você tem também como a gente comentou, muitas praças de alimentações, né? Uma praça realmente muito grande. Você tem um atrativo muito grande para a família. E você tem também um centro de convenções que fica na parte superior, que a gente vai visitar depois, e também sempre algo temático, que é o que vai acontecer, por exemplo, aqui, que está acontecendo lá na frente, na verdade, uma feira de livros. Então, o Estação é essa polifonia. Você tem desde restaurantes caros até restaurantes mais em conta. Você tem um comércio voltado a diversos públicos, e isso é bem interessante, porque faz com que o shopping seja realmente muito importante para a construção dessa economia de lazer aqui do Curitibano. E como a gente falou, ele está onde era a primeira estação de trem. Então a gente vai dar uma visitadinha no museu ferroviário que existe aqui dentro do shopping. Vamos lá. Reproduzindo então como era a antiga estação. Essa é uma área preservada aqui do shopping, e é bem interessante como a gente tem esse resgate e preservação histórica. Olha só que legal. Ele é um museu bem pequenininho, mas que a gente pode ter uma ideia de como era a história, como era a vida na Curitiba ali no começo do século XX. Olha só que legal. A gente consegue ter essa visão mais ampla. Olha só que legal. Como eu falei, ele é bem pequenininho, mas ele dá uma ideia bem interessante e bem real de como era viver nessa Curitiba do começo do século, como que era um transporte, como que era chegar nessa Curitiba, que também começava a se modernizar ali, então, com a chegada dos trens, da Maria Fumaça e tudo mais. Olha só que bacana aqui também. É claro que como eu sempre falo, a gente mostra as coisas um pouco en passant. Então é legal que você venha e faça uma visita com calma. É por isso que, por exemplo, tem esse trenzinho que sai daqui todos os dias, em vários horários. Aqui também a Maria Fumaça, uma reprodução, claro. E é bem interessante. Uma coisa é, além dos 10 cinemas, o Shopping Estação tem também 2 teatros, esse museu, um centro de convenções e
e é um dos pontos mais importantes dessa cultura do shopping que a gente tem em Curitiba. A gente sempre fala que a praia do curitibano ou é o shopping ou são os parques. Então você consegue ter esse lado, olha só que bacana, do lazer aqui em Curitiba. O famoso chafariz do Shopping Estação, é de praxe você passar por aqui. Olha só que legal. Olha só. A gente vai subir aqui já nessa escada, porque a gente já mostrou um pouquinho do que era esse outro lado, mas se bem que vale a pena a gente andar mais um pouquinho. Antes, também, existia aqui dentro da estação o Dr. Butica, que era um teatro de fantoches e marionetes para as crianças. Uma coisa importante é todo esse lado aqui, que é praça de alimentação, como a gente pode ver, fez parte do que era a estação ferroviária de Curitiba. Vamos subir ali. Então, como eu comentei, se você quiser conhecer a história da estação, recomendo que você assista ao vídeo que a gente produziu sobre o Curitiba ser a cidade mais inteligente do mundo, que a gente passa aqui do ladinho do shopping e comenta sobre isso. Vamos subir. Não sei se vocês perceberam, mas um dos grandes focos do shopping é justamente a praça de alimentação. Você tem de tudo aqui. Você realmente consegue almoçar, jantar, o que você quiser. Você vai ter desde comida mexicana, comida italiana, bares e um pouquinho de tudo. Vamos ver, vamos começar por esse lado aqui, para depois a gente ir para lá. Depois a gente vai acabar passando aqui de volta. Mas é interessante por conta disso aqui. Olha só. Para ter uma ideia da praça de alimentação, talvez melhor mostrar assim. Na verdade fica super estranho. Mas enfim, só para ter uma ideia da dimensão de como é gigante esse shopping. Aí para lá a gente tem mais algumas lojas, claro. Uma loja, deixa eu ver, acho que não tem mais. Tinha uma loja de miniaturas aqui. Vamos ver se ainda tem. A gente ainda consegue. Ah, virou outra coisa. Mas enfim, tinha uma Lima Hobbs aqui, que é uma loja bem bacana de miniaturas. E agora é essa outra loja. Então aqui um pouquinho de como é esse andar de cima. Vamos para lá. Então, por que o shopping estação é tão importante? Justamente porque ele faz ele está num entroncamento central que permite a chegada de vários pontos. Você consegue vir ali de vários bairros, principalmente da região sul. Por quê? Porque aqui passa o Ligeirão. Passa o Ligeirão, o Boqueirão biarticulado também. Enfim, ele é de fácil acesso e você está numa região bem central. Ali na frente a gente tem a Praça Eufrásio Correia e depois a gente tem, se você pega a Marechal Floriano, você chega fácil na Praça Carlos Gomes, por exemplo. Então, é bem interessante. E aí, o que você está achando de conhecer um dos principais shoppings aqui de Curitiba? Conta pra gente aqui nos comentários e diga se você quer conhecer outros shoppings aqui da capital paranaense. Vou mandar só um pouquinho rapidinho. Então a gente tem essa parte superior
Aqui tem uma livraria, bem interessante também, a página, que é uma livraria paranaense. Antes, e por muitos anos, funcionou uma livraria Curitiba que ocupava 3 andares. Eu, quando trabalhei na livraria, cheguei a ficar aqui alguns dias e foi bem interessante, na época de treinamento e tal. E quando teve a Bienal do Livro de Curitiba, também eu cheguei a trabalhar nessa Bienal e a nossa base era aqui no Shopping Estação. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e seja membro também aqui do Curitibano, aqueles recadinhos de praxe que a gente sempre gosta de deixar aqui no canal. Então você tem lojas gigantescas e lojas também menores, espaços de relaxamento, serviços. Semanas atrás aconteceu o festival de teatro e uma das peças que a gente assistiu estava justamente aqui no Regina Vogue, que é um teatro também bem tradicional aqui de Curitiba e que fica justamente aqui no shopping, olha só. Regina Vogue, que é uma das damas do teatro curitibano. Então, para a gente ter um pouquinho dessa ideia e dessa vivência do que é o teatro curitibano. Agora a gente vai mostrar aqui o outro lado de como é para você, depois que você passa aqui por cima. Uma coisa interessante, abriu essa loja da Shein aqui, ela vai ficar 3 dias, ficou 3 dias e teve, acho que 80 mil ingressos vendidos, reservados em apenas 1 hora. Olha só que loucura. São aquelas lojas pop-up que elas abrem em poucos dias e fecham, mas como uma experiência do que a gente chama de marketing de escassez. Olha só, que a gente já passou, a gente vai chegando ao fim do nosso passeio. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite para que você se inscreva no Curitibano, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do canal. É bem importante para a gente continuar criando conteúdo e mostrar Curitiba de um modo diferente. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.